Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Rodoan, de língua portuguesa, história e geografia. Essa semana, mais uma semana que se inicia, certo? Essa semana nós vamos fechar o capítulo 5, o último capítulo do livro 1, certo? A partir da outra semana nós já estaremos utilizando o livro 2, certo? Iniciar o livro 2. Quem já pegou seu kit aí do livro 2, já tiver, é bom já dar uma olhada para ver como que esse livro será trabalhado antes de nós terminarmos o livro 1, tá bom, pessoal? Mas nós estamos na segunda semana para o capítulo 5, deixa eu compartilhar, estou gravando aqui através do Zoom, deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minuto, compartilhar a tela. Vamos lá, pessoal, vamos começar com o nosso roteiro de estudos, tá bom? Bem, pessoal, se vocês estão assistindo a esse vídeo é porque vocês já têm aí no Clique Escola de vocês o, o roteiro de estudos dessa semana. E no roteiro de estudos indica que nós vamos continuar as atividades do capítulo 5, tá bom? Vamos ver o que diz aqui no nosso roteiro de estudos. Bom dia, estamos quase finalizando o capítulo 5. Você sabe o que são fake news? Fake news, na verdade, o que está escrito, né? Fake news é uma palavra que não é de origem da língua portuguesa, certo? Ela foi uma palavra que foi emprestada, digamos assim, mas que significa basicamente notícias falsas, né? Hoje em dia nós vivemos numa era digital, onde tudo é feito através da internet, do computador, inclusive as nossas aulas, né? Tudo é feito pela internet, mas será que tudo que dizem na internet é verdadeiro? Nem sempre, né? Vamos lá, pessoal. No capítulo 5 do livro de produção textual, vamos trabalhar um gênero textual muito utilizado em jornais, revistas e internet, a reportagem. Então, o que está dizendo aqui no nosso roteiro? Que nós temos que ir lá para o livro de produção textual. Eu vou voltar aqui para a tela e vou compartilhar outra aqui, onde está o livro de produção textual. Vamos lá. Livro de produção textual. Está aqui, pessoal. Olha só, já peguem um livro de produção. Essa semana vocês vão escrever a reportagem de vocês, tá bom? Mas para isso nós precisamos primeiro conhecer o gênero reportagem. O que é o gênero textual reportagem? Que tipo de texto é esse? Tá bom? Aqui na página, deixa eu ver aqui, página 26, capítulo 5, reportagem, nós já começamos com alguns questionamentos a respeito desse tema. Vamos lá, olha só. Em quais momentos temos acesso a notícias falsas? Quem convive com internet, quem convive com redes sociais, né, sabe do que nós estamos falando aqui. As notícias falsas, nem tudo o que aparece na internet é verdadeiro. Olha só, mas como é possível identificar notícias falsas? Será que é fácil? Vamos lá. O que devemos fazer ao encontrar notícias que não temos certeza se são verdadeiras ou falsas? Você vê lá uma notícia na sua rede social e você desconfia de que ela não seja verdadeira. Será que você vai lá e compartilha? Vamos ver. Leia a reportagem a seguir, publicada no site da turma do Plenarinho, que fala justamente sobre as fake news, ou seja, as notícias falsas. Eu não costumo usar muito esses estrangeirismos, né? Palavras de língua inglesa, de língua estrangeira, na verdade, mas que tem um significado na nossa língua, né? Por exemplo, fake news poderia ser substituído por notícias falsas, né? Então, eu prefiro, como professor, né, como uma pessoa que tenta valorizar mais a língua, a nossa língua, né, a língua portuguesa, eu prefiro mencionar a expressão notícias falsas. Mas como fake news já está popularizado, né, na língua, e nós sabemos que a língua portuguesa, o português brasileiro, é cheio de palavras que são de origem estrangeira, isso é normal, mas fica aí a dica, né? Você pode falar fake news ou notícias falsas, tá bom?
Vamos começar, pessoal, com a leitura do texto. Eu vou tentar aumentar aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Fake news. Como identificar notícias falsas na rede? Peguem o livro de vocês, eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falsa? Provavelmente todo mundo. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Preocupada com os resultados negativos das notícias falsas, fake news em inglês, a turma do plenarinho quer te convidar para pensar um pouco antes de agir. Que tal gastar um tempo maior pesquisando para checar se aquelas histórias que aparecem na sua timeline são verdadeiras ou não? Com a rapidez com que as notícias correm no mundo hoje em dia, por causa da internet, é muito fácil espalhar uma mentira e, em poucos segundos, arrasar a vida de uma pessoa ou de uma empresa. E o pior é que mesmo que haja um pedido de desculpas, raramente vai se apagar o estrago já feito. Por isso é importante demais ficar ligado em tudo que se lê para não cair nessa. Como reconhecer uma notícia mentirosa? Fake news. Existem alguns passos a serem seguidos e que podem ajudar. 1. Verificar a veracidade, se é confiável, verdadeiro, do site original. Existem vários perfis no YouTube e sites especializados em espalhar notícias falsas. Eles são criados com um layout sério para enganar o usuário. Uma boa dica é ficar atento aos erros de português cometidos nos textos da notícia, do site e até mesmo do vídeo. 2. Ler a matéria completa antes de compartilhar pode evitar enganos. Muitas vezes, basta uma frase de impacto e as pessoas já saem enviando posts para todos os lados sem nem conferir se aquilo que está escrito é aquilo mesmo. É importante ler até o fim. Vamos para cá, continuando. 3. Pesquisar a mesma notícia em diferentes fontes de informação. Muitas vezes, uma visita ao Google já pode ser a salvação para esse tipo de erro. De modo geral, quando uma notícia é mentirosa, muitos sites já estão comentando o assunto. 4. Conferir alguns sites que desmentem notícias falsas espalhadas pela internet. Sugerimos os sites farsas, boatos e fake ou news. Último passo, número 5, na dúvida, não compartilhe. Muito bem, pessoal. Ou seja, olha o que diz aqui. Aqui nós temos um exemplo do gênero textual reportagem. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto do gênero reportagem. Mas como é que eu sei que esse texto é um texto do gênero reportagem? Através da leitura, através da estrutura do texto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o texto e identificar as características desse texto. As características que fazem eu, como leitor, reconhecer que esse texto é um texto do gênero reportagem. Reportagem, pessoal, geralmente nós vemos na televisão, certo? Nós temos lá o repórter, né, fazendo a entrevista, enfim, dando a notícia, né? Mas nós temos reportagens na TV, nós temos reportagens no rádio, nós temos reportagens em revistas, né, impressas de papel, jornais de papel, mas nós temos também reportagens escritas na internet, como essa daqui, tá bom? Então, pessoal, como eu falei antes, como que eu vou reconhecer o texto do gênero reportagem? Nós temos alguns pontos aqui no texto que fazem com que que nós possamos reconhecer esse texto. Mas, para ajudar vocês a identificar, nós vamos responder juntos aqui algumas questões sobre o texto. Olha só, assinale os itens que você identifica nessa reportagem. Então, vamos lá.
Essa reportagem tem título? Tem, né? Olha só, aqui está o título. Reportagem tem subtítulo? Vamos procurar. Subtítulo é que vem depois do título. Nós temos aqui um exemplo. Como reconhecer uma notícia mentirosa. Fotografias. Tem alguma fotografia aqui? Não. Continuando. Parágrafo inicial com o resumo do texto. Nós temos um parágrafo inicial com o resumo do texto. E essa é uma das características do gênero reportagem. Olha só. Aqui no primeiro parágrafo, ele faz um resumo. No primeiro parágrafo, ele faz um resumo sobre o que vai ser tratado no texto, o assunto do texto. Olha só. Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falsa? Provavelmente todo mundo. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Ou seja, pelo primeiro parágrafo do texto, nós já sabemos do que esse texto trata. Ou seja, trata das notícias falsas, certo? E do compartilhamento de notícias falsas, tá bom? Então, marquem aí. Infográfico, que é aquele gráfico que aparece os dados. Não temos aqui, né? Nome do autor do texto. Vamos procurar o nome do autor do texto. Vamos ver aqui na legenda. Fake news, como identificar notícias falsas na rede, plenarinho, 20 de março. Aqui nós temos as informações sobre quem escreveu o texto, de onde veio esse texto, certo? Dicas úteis para o leitor usar na prática. Esse texto apresenta dicas úteis? Apresenta. Ele apresenta dicas de como reconhecer uma notícia falsa. Lembra que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são dicas de como reconhecer notícias falsas. Olha só, linguagem informal, que dialoga com o leitor. Nós temos isso no texto? Vamos voltar lá. Olha só. Olha o que diz aqui no primeiro parágrafo, já tem um exemplo. Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falso? Por que esse daqui, ó, nós temos uma interrogação aqui. Por que temos uma interrogação? Porque é uma pergunta, ou seja, o autor do texto está perguntando para você. Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falso? Ou seja, ele está dialogando, o autor do texto está dialogando com quem está lendo, certo? Então, marquem aí. Nós temos opinião de especialistas? Temos que procurar aqui, ó. Opinião de especialistas, geralmente nós encontramos através das aspas, né? Aqui diz o seguinte, ó, preocupada com os resultados negativos das notícias falsas, a turma do plenarinho quer te convidar para pensar um pouco antes de agir. Mas não marquem essa opção aqui, porque nós ainda não temos certeza se tem opinião de especialista aqui nesse texto, tá bom? Bem, pessoal, nós já reconhecemos algumas características do texto do gênero reportagem, tá bom? Vamos continuar aqui na questão 2. Leia o trecho a seguir e converse com os colegas sobre a questão apresentada. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Vamos passar. Por que ocorre o que está descrito no trecho anterior? Vamos voltar lá no trecho anterior para ler novamente. O que ocorre lá? Vamos lá. O trecho diz o seguinte: o problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. E ele está perguntando na outra página por que acontece isso. Por que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros? Mas primeiro nós temos que saber o seguinte: que ação descuidada é essa que ele está falando? Vamos voltar lá no texto. A ação descuidada, pessoal, olha só. Quem nunca recebeu uma informação falsa e compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falso?
Provavelmente todo mundo. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Ou seja, o problema, essa ação descuidada, que ação descuidada é essa? É receber uma informação e compartilhar com seus contatos, sem verificar se essa informação é verdadeira ou não. Entenderam? Ou seja, ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte, que a ação descuidada que ele está falando, que ação é essa? É receber uma informação pelas redes sociais, compartilhar com seus contatos e não verificar se é verdadeira ou não. Fizeram a associação aqui? É por isso que ele pergunta por que esse tipo de problema acontece. Porque as pessoas compartilham informações falsas sem verificar se são verdadeiras ou não. Esse aqui é o problema a que ele se refere. O problema é esse. Conseguiram compreender? Vamos lá, continuando. Aqui, pessoal, vamos lá. Questão 3. Onde pode haver circulação de fake news? Como eu já disse para vocês, onde tem texto, onde tem contato com as pessoas, né? Rede social, outros blogs da internet, YouTube, até mesmo em jornais, revistas, televisão também acontece, certo? O que significa a palavra timeline, que aparece no segundo parágrafo? Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo de timeline. Timeline é, assim como fake news, uma palavra que não faz parte das palavras originárias da língua portuguesa, tá bom? Mas timeline, pessoal, é aquilo que aparece, por exemplo, quem tem Facebook, é aquilo que aparece na sua tela, né? Onde tem as informações das outras pessoas, né? O que as pessoas estão compartilhando, e aí onde tem as notícias, né? Por exemplo, aqui, perdão, deixa eu tentar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um e-mail, né? Eu estou aqui com o meu e-mail aberto e esse daqui seria, no caso, a minha timeline, ou seja, onde aparecem as informações das pessoas que eu sigo. Por exemplo, quem tem Instagram ou quem tem Twitter, né? Você tem lá o seu Twitter e na sua timeline aparece as informações das pessoas que você segue, o que elas estão postando, o que elas estão, enfim, o que elas estão postando, o que elas estão vendo, compartilhando na internet, tá bom? Vamos voltar lá. Você acha que a reportagem lida contribui para que os leitores fiquem mais atentos em relação às fake news? Justifique sua resposta. Pense aí, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos um resumo aqui sobre o gênero textual reportagem, certo? Nós temos aqui algumas informações, características, tá bom? O que é o gênero reportagem? Vocês vão ler esse texto aqui. Por quê? Porque a partir de agora vocês vão produzir o texto de vocês, tá bom? Que tal escrever uma reportagem para ser divulgada na escola? Escrevam primeiro. Vamos lá. Escolha um tema interessante para pesquisar e desenvolver o seu texto. Você vai escolher um tema do seu interesse para desenvolver uma reportagem a respeito desse tema, certo? Depois de definir o assunto da reportagem, você vai encontrar os próximos passos na página seguinte para produzi-la. Ou seja, você vai responder essas questões aqui da página 29 que vão ajudar você a produzir o seu texto, tá bom? Aí aqui tem 1. Qual será o assunto da sua reportagem? 2. Qual será o título da sua reportagem? 3. Que informações vão constar na reportagem? Faça um rascunho para organizar essas informações e estruturar adequadamente seu texto. Quem quiser utilizar o caderno de língua portuguesa para rascunho, não tem problema, desde que você faça o cabeçalho e identifique a página, tá bom? 4. Haverá entrevistas? Se sim, quem será entrevistado? Certo? Vocês já perceberam que nas reportagens, pelo menos de televisão, nós temos sempre ali o repórter entrevistando uma pessoa. Quase sempre, né?
Haverá imagens e outros recursos visuais? Se vai ter imagem, se vai ter gráfico, isso aí vai da escolha de vocês, tá bom? Mas respondam aí. Vamos lá, pessoal. Depois disso, aí sim vocês vão produzir, vocês vão colocar em prática o texto de vocês. Depois de ter planejado, vocês vão escrever o texto de vocês. Eu sugiro que escrevam primeiro um caderno de língua portuguesa para depois passar para o anexo 5 da página 59, nas páginas 59 e 61, tá bom? Caso tenha pensado em incluir imagens e ou recursos visuais, pense bem em como vai organizar os elementos na página. Deixa eu ver se eu consigo ir lá para a página 59, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não, pera lá. Deixa eu ver se eu consigo ir lá para a página 59. Muito bem, consegui. Mas aqui diz página 59, 57 aqui, né? Aqui está. Página 59, tá aqui, ó. Anexo 5, referente à atividade da página 30. Nós temos, pessoal, 2 folhas, tá bom? Ó, 2 anexos 5, referente à página 30. Eu quero que vocês utilizem as 2 folhas. Por que ele colocou 2 folhas aqui? Porque uma das características do gênero reportagem é que ele não é um texto curto, como conto, por exemplo. Ele é um texto um pouco mais longo. Por quê? Porque tem informações, certo? Porque geralmente tem entrevistas, porque geralmente tem imagens, tá bom? Então, eu quero que vocês utilizem as 2 páginas, tá bom? E, por favor, verifiquem a margem da folha. Não pode passar da margem, pessoal. Se não deu para terminar a palavra aqui, separa e vai para outra linha, tá bom? Não esqueçam do título da reportagem de vocês, tá bom? Bem, pessoal, não quero que o vídeo fique muito longo, já vou encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, vou estar disponível, já estou aparecendo aqui, né? Disponível através do Clipe Escola, tá bom? Através do Clipe Escola, enfim, nós temos grupos aí, né, no WhatsApp. E eu espero que nós tenhamos uma ótima semana, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.